Muito bem-vindos, amigos. Sempre uma satisfação e uma motivação diante de gravarmos e produzirmos alguma reflexão que consideramos importante para o convívio pessoal entre as pessoas. O convívio pessoal em si mesmo, em primeiro lugar. O convívio pessoal entre as pessoas, ele vai depender antes e previamente de um convívio pessoal em si mesmo. Isso está representado no autoconhecimento, esta expressão é amplamente conhecida, mas amplamente desconhecida em termos práticos, em termos de convivência. Então, nesse sentido, vamos produzir uma breve reflexão neste vídeo acerca do autoconhecimento. Por mais que esteja antiga para nós, para a sociedade, essa expressão, ela data de Sócrates, segundo os relatos de que Sócrates teria, então, sugerido para a busca de si mesmo. Conheça-te, busca-te. O grande e maior mestre que já aportou, que já encarnou, que já esteve entre os homens no plano material, que foi Jesus, ele repete, e isso está registrado no seu Evangelho. Conheça-te a ti mesmo. Então, este é o nosso paradigma, este é o nosso desafio. Conheça-te. Eu me, você se, cada qual se conhecer. E para que nós possamos pensar esta ideia, essa possibilidade, é evidente que demanda, exige que nós tenhamos pré-requisitos ou fundamentos, norteadores, faróis, elementos mentais para a partir deles nós estabelecermos uma linha ou várias linhas de raciocínio. Nestes últimos 15 anos, nós temos participado, estudado e testemunhado atendimentos espirituais por meio da apometria. Logo, para que nós tivéssemos esta tecnologia à disposição, produzindo as maravilhas, os benefícios, os processos então de cura em curso na vida de tantas as pessoas. A apometria, ela parte de um embasamento, então, um pré-requisito que está representado na reencarnação. E a reencarnação, pela primeira vez, de forma técnica, acadêmica, científica, filosófica e religiosa aqui no Brasil, ela está fundamentada no Espiritismo, tendo como codificador Allan Kardec. Allan Kardec, um pseudônimo de um professor, de um matemático, por excelência, onde até os nossos dias métodos de aprendizado de matemática estão em curso ainda na França, desenvolvidos pelo professor Rivail, ou pseudônimo Allan Kardec. Então nós temos algumas bases, alguns enunciados, fundamentos, leis naturais, a exemplo da reencarnação, que vai nos fundamentar de que nós já estivemos encarnados, realizando esta estupenda experiência, então,
de estarmos existindo, realizando uma existência no plano da matéria, ou seja, estamos vivos. Estar vivo significa, e ter esta percepção e consciência significa nós estarmos conscientes de que estamos, e sob uma visão reencarnacionista, estamos realizando uma missão pessoal ou uma missão coletiva, uma missão familiar, social e ambiental, num determinado tempo e espaço. Voltando à questão inicial, busca ter, e indagaríamos, mas qual o objetivo? Por que será que Sócrates sugeriu para que cada qual se conheça? Porque Jesus teria cunhado, novamente reproduzindo o que Sócrates, alguns séculos antes ainda, na Grécia, teria preconizado em termos de autoconhecimento. Então, vamos tomar como referência Jesus, pois ele representa a magnitude em termos de capacidade e nível de desenvolvimento que nós já tivemos aqui no planeta Terra. Jesus parte do princípio, ou imaginemos, ou imaginemos, que ele parte do princípio de ciência e consciência acerca da capacidade humana, representado numa pessoa. E esta capacidade humana, a exemplo do que ele deixou como ensinamento de que vós sois deuses, ou seja, a condição divina, ela sugere, então, para uma capacidade inerente, para uma capacidade que está adormecida, mas que pode ser germinada, desperta, por parte do próprio ser humano. Então, esta capacidade, ela pode vir para a tona, então, enquanto realidade ou enquanto consciência, desde que o próprio protagonista, no caso eu, você, todos os seres humanos, realizem esta modalidade de desenvolvimento, o desenvolvimento em si mesmo. Naturalmente, vamos ver que em sociedade e a própria ciência entende que o desenvolvimento é sinônimo de desenvolvimento tecnológico ou desenvolvimento intelectual para o desenvolvimento material. Haja vista que temos todo um aparato de desenvolvimento tecnológico, mas o desenvolvimento produzido pelo autoconhecimento, ele vai se referir a outra modalidade de desenvolvimento. Evidente que mister se faz o desenvolvimento intelectual para tanto, para que nós possamos ou pudéssemos desenvolver um raciocínio em nós mesmos acerca desta possibilidade de nós estarmos realizando um autodesenvolvimento. Então, as bases são filosóficas, são acadêmicas, elas são de natureza espiritual, onde a reencarnação está como um mecanismo de evolução, oportunizando para cada ser humano as dezenas, centenas, se não milhares de possibilidades, experiências, cada qual produzindo uma pequena ou média, ou raro que alguém realize uma grande lapidação, então, enquanto fator de desenvolvimento espiritual. Para quem já está familiarizado com os elementos e a temática do autoconhecimento,
vai se fortalecer de que a prioridade no uso do tempo é que está em questão. Então, na medida em que nós vamos compreendendo a necessidade de desenvolvimento pessoal, vai nos exigir o desenvolvimento por meio da dedicação do fator tempo. Então, nós não temos todo o tempo do mundo para esta tarefa de autodesenvolvimento. Nós temos algumas horas, nós temos um dia, e este dia e neste dia nós deveremos estar priorizando e dedicando horas ou minutos, ou a grande maioria ainda sem devotar um único momento, um segundo, para esta modalidade de desenvolvimento. Quanto mais vamos ampliando para a consciência da importância do autodesenvolvimento, mais nós vamos priorizar o uso do tempo, dedicando, portanto, mais tempo para a leitura, para os estudos, para a quietude mental, para estarmos, então, em ambiência adequada e saudável para que tenhamos o máximo de resultados e eficiência, então, nesta nossa jornada pessoal. Entendemos ser fundamental esta abordagem e esses estudos, e para tanto, e já temos disponível dezenas, talvez, de vídeos abordando pontualmente ou não essa temática, e vamos seguir nesta direção, oportunizando então para quem de direito, para quem então com algum nível de interesse pelo autoconhecimento para o seu próprio autodesenvolvimento. Um abraço fraterno e vamos seguindo juntos nesta jornada do autoconhecimento.